Olá pessoal, estamos começando mais um programa Saúde em Foco nessa quinta-feira fria. Será que tem neve? Será que não tem neve? Vamos esperar para ver. O programa da semana passada foi um sucesso, a repercussão foi show de bola. As meninas da limpeza, da cozinha, da lavanderia lá do Hospital São Vicente ficaram mais estimuladas, ficaram mais contentes com a valorização que o programa Saúde em Foco deu a elas. Bom, o programa de hoje é sobre linfedema. Dia desses, lá no terceiro ou quarto programa, a avó Inês chegou para mim e falou assim: Emanuel, você podia falar sobre inchaço nas pernas? E aí surgiu a oportunidade de conversarmos com a Ana Carolina. A Ana Carolina é fisioterapeuta e tem especialização fora do país em linfedema. E ela vem para nos contar um pouquinho sobre o trabalho dela associando a fisioterapia com o tratamento desses pacientes e até com a prevenção de complicações. Depois da Ana, a Ludmila Sangaletti, enfermeira, vai comentar um pouquinho sobre pós-operatório associado a linfedema, complicações associadas a cirurgias que façam com que o paciente desenvolva linfedema. E aí surge a nossa ideia de, nos próximos programas aí, falarmos sobre centro cirúrgico e as atribuições do enfermeiro lá dentro do bloco cirúrgico, tanto no pré-operatório, antes da cirurgia, no próprio centro cirúrgico, que é o transoperatório ou intraoperatório, e posteriormente, depois da cirurgia, que chama pós-operatório. Mas isso fica para os próximos programas. Já já eu volto com a Ana Carolina e com a Ludmila. E para conversar com a gente sobre linfedema, eu estou aqui com a fisioterapeuta Ana Carolina, que vai nos contar um pouquinho sobre essa complicação e um pouquinho sobre a fisioterapia. Ana, que bom que você está aqui. Obrigada, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço o convite. Vamos começar então falando um pouco da tua formação. O que é a fisioterapia? Quais são as atribuições? Então, na verdade, o profissional da fisioterapia, ele tem uma área de atuação muito grande. Então, a gente consegue entrar em várias especialidades, mas visando sempre a reabilitação do paciente. Tentar promover o bem-estar, a melhora no dia a dia e nas atividades de vida diária. E dentro dessas atividades que o fisioterapeuta faz, se enquadram várias sub-áreas. Sim. Quais são elas, assim, de uma forma geral? Existem várias áreas, sendo que pode atuar na parte respiratória, na parte cardíaca, tem a reabilitação da ortopedia, que é a mais conhecida, para reabilitação de movimentos. Existe a que está muito na moda agora, seria a área de estética, também conhecida como dermatofuncional. E a gente consegue estar atuando em várias áreas, em várias partes da vida da pessoa. Uhum. A tua especialidade se enquadra nessas multi-áreas da fisioterapia. Antes da gente conceituar o linfedema, me conta um pouquinho sobre a tua especialização. Bom, eu fiz a minha especialização inicialmente na área de dermatofuncional, pensando em trabalhar com estética. E quando eu conheci a drenagem linfática, eu me encantei de alguma forma especial. E eu tive um caso que chegou até mim, numa paciente, e ela tinha um edema. No caso, o edema, para quem não sabe, é um inchaço, o aumento do volume de um determinado membro. E ela tinha um inchaço em uma perna só. E a gente tratava e não via resultado. Então eu fui tentar descobrir o que era e descobri a existência do linfedema. E pensando nessa paciente, eu fui atrás de descobrir uma forma de tratar que tivesse um resultado melhor e busquei isso e encontrei na Alemanha. Então eu acabei me inscrevendo primeiro num curso para saber o que era e para ver se realmente ia ter um resultado. E tivemos um resultado muito satisfatório e eu acabei voltando no ano passado para fazer essa especialização de 45 dias no Instituto Fold, que é o maior centro de linfologia do mundo. Olha que legal. Lá é referência. Sim, referência mundial. Vamos conceituar então. O que é o linfedema? Então, como eu comentei, linfedema seria a caracterização de um inchaço, um edema em um determinado lugar do corpo.
Ele pode acontecer por várias causas, certo? A pessoa pode ter uma malformação, acabar nascendo com isso. Ele pode ser em uma perna só, um braço só, ou pode ser também nos 2 braços e nas 2 pernas. Existem também em região genital e região de face. Mas geralmente ele acaba acontecendo secundário a algum problema. Uma cirurgia, um acidente de trânsito, algum tipo de lesão que acabou danificando o sistema linfático da pessoa. Prevenção. Bom, é difícil a gente prevenir acidentes, né? Acontece. No caso de uma cirurgia, pode ser que acabe resultando num linfedema ou não. Então depende também de uma boa técnica cirúrgica que o médico acaba optando. Mas em alguns casos é inevitável, como por exemplo a cirurgia de câncer, né? O mais comum que a gente encontra hoje seria a mastectomia, que é a retirada do câncer de mama, e a paciente pode vir a ter um sintoma de linfedema, porque durante a cirurgia necessita retirar os linfonodos da região da axila, e isso influencia no edema do braço, por exemplo. Tratamento. Bom, a gente pode tratar ele de forma paliativa, porque infelizmente é uma doença que até hoje não existe cura. Existem experimentos cirúrgicos que tentam melhorar, mas a longo prazo ele acaba voltando. Então hoje a fisioterapia é o único recurso que vai dar sim um resultado efetivo nesse problema. Então o primeiro deles é a drenagem linfática, que é a minha paixão, que é o que eu amo fazer, e eu vejo o resultado. Então eu acabei vendo que a drenagem ela vai além de um tratamento estético, que muitas mulheres acabam pensando, eu vou fazer uma drenagem para celulite, por exemplo, eu quero perder medidas, e não seria esse o nosso foco. O foco é a manutenção da saúde, é diminuir esse inchaço para promover a qualidade de vida. Então a primeira forma de tratar seria mesmo a drenagem linfática. E aí dentro da minha especialização, a gente acabou abrangindo esse tratamento para bandagens compressivas, que são faixas elásticas feitas de uma técnica que faz o efeito de funil e consegue tirar esse inchaço dos dedos, apertando compressivamente, assim, gradativamente no braço ou na perna, fazendo com que diminua esse edema. Tem contraindicação? Não existe contraindicação, uma vez que o problema maior que poderia acontecer é o edema ali. Então ele é indicado para todos os casos de linfedema. O enfaixamento, a drenagem linfática, ela já pode ser indicada também para edemas leves, como mulheres no período da TPM, ou até mesmo em período gestacional, que tem um inchaço no corpo inteiro e a gente consegue promover uma melhora muito grande. Me surgiu um questionamento aqui. E quando o edema é na face? O edema facial é mais difícil de tratar, né? Mas a drenagem linfática ela é aplicada manualmente também. E no caso da manutenção desse edema, para não inchar, da mesma forma que existem as meias compressivas, que até eu ia comentar como uma dica para evitar esse edema, existem materiais que são com a mesma forma elástica que usa como uma máscara para evitar que inche. E nas genitais? Também. Ele é feito em enfaixamento, né? A gente tem as bandagens compressivas, é feita progressivamente também para diminuir o edema, e aí usa uma calça elástica para evitar que aumente. Que legal. Me fale mais sobre a tua especialidade, o que você faz, o que você pode fazer, quando o paciente tiver interesse, como é que ele te procura? Então, assim, eu atendo com a drenagem linfática, faço também a parte da bandagem compressiva, no tratamento de linfedema e também em edemas mais simples, né? Porque é uma doença que acomete muitas pessoas, mas é muito difícil a pessoa procurar um tratamento. Primeiro porque acha que inchar é normal, né? Acha que qualquer pessoa tem um edema, ou então até mesmo por falta de informação, não sabe aonde procurar. Então eu atendo na clínica da Futura, né? A Escola de Educação Profissional. Então eu tenho meu consultório dentro da clínica, dentro da escola. E eu faço tratamentos além da parte de linfedema, na questão de gestantes, drenagem linfática, entro um pouco na parte estética, mas assim, o meu trabalho mesmo é promover o bem-estar. Terapêutico. Exatamente, né? Buscar na fisioterapia a melhora para o paciente. As pessoas que têm complicações vasculares, por exemplo, insuficiência venosa ou insuficiência arterial, tem alguma especificidade em relação ao tratamento?
Tem sim. Dentro dessa especialização que eu fiz na Alemanha, a gente abrange também a parte vascular. Então, a insuficiência venosa crônica, inclusive quando tem ulcerações, ela pode ser aplicada a drenagem e a bandagem compressiva também. Então, o resultado é muito legal, a gente consegue ver assim, a melhora no quadro clínico do paciente. Era justamente por isso que eu te perguntei, porque a gente sabe o número de pacientes que têm feridas associadas à insuficiência vascular. E eu queria saber se esse tratamento que você faz também contribui para a cicatrização das lesões de pele. Sim, a gente consegue uma melhora porque a drenagem, quando a gente aplica no tecido, ela estimula essa circulação. E pelo organismo dela estar insuficiente, precisa de um estímulo para voltar a funcionar. Então a drenagem funciona dessa maneira de estimulação e a bandagem faz com que continue o efeito de bomba, né, para que o sangue seja devolvido ao retorno. Que legal. Para entrar em contato com vocês lá no futuro? Pode entrar direto em contato com a escola, telefone 30 35 31 31, ou então no celular 9911 5560. 9911 5560. Vai conversar com a Ana Carolina e a gente sabe que tem muita gente que precisa, né? Tem muita demanda? Tem bastante, graças a Deus, né, para trabalhar, mas assim, a parte boa é que tem solução. Se a pessoa sente um incômodo, tem essa dificuldade, sente dor muitas vezes. E é importante lembrar que o edema, ele não é, ninguém morre disso, mas morre com isso. Então, tratar é uma forma de evitar que tenha uma trombose, que tenha até mesmo uma doença mais grave, no caso de uma elefantíase, que pode vir a evoluir. Então, a drenagem, ela serve de forma preventiva também. Essa conversa é para você ou para algum membro da sua família e serve como dica do programa Saúde em Foco. Para isso eu queria pedir uma dica. Para a gente fechar a nossa conversa, eu queria que você desse uma dica aos nossos telespectadores da tua visão de fisioterapeuta, da tua visão de especialista nessa área, do que ele pode fazer em termos de prevenção ou em termos de promoção à saúde. Então, na questão do edema, uma coisa que é muito importante, que todo fisioterapeuta vai falar, né, todos os profissionais da área da saúde indicam, que é a prática de atividade física para que a circulação continue, né, funcionando. E no caso de um edema que já exista, a utilização de meias compressivas, mas é muito importante que seja comprada do tamanho exato, na pressão exata para cada paciente. Então, tem que procurar uma meia compressiva específica para cada caso. Né? E quando tiver um edema no final do dia, que estiver cansado, ficar em degravitação, erguer a perna também é uma coisa boa. Né? E procurar um profissional para saber se esse edema é uma coisa mais grave, porque pode ser um sinal de uma doença mais prejudicial à saúde mesmo. Com certeza. Eu conversei com a Ana Carolina, fisioterapeuta, especialista em linfedema. Ana, muito obrigado pela nossa conversa. Eu acredito que esse bate-papo contribui bastante com os nossos telespectadores e também mostra o teu trabalho, e você mesma falou que vê resultado porque dá resultado, né? Deve ter muitas histórias aí, muitos pacientes para contar desse resultado. Então, muito obrigado pela tua presença. E eu que agradeço o convite, e eu fico muito feliz em poder compartilhar um pouquinho sobre isso, porque as pessoas não têm conhecimento, né? Então, é uma forma de divulgar mais o trabalho e também mostrar que existe solução para o problema do edema. É isso aí. Muito obrigado. Obrigada a você. Dentre as várias situações que podem fazer com que o paciente evolua para linfedema, uma dessas complicações, uma dessas situações é o pós-operatório. E agora a enfermeira Ludmila Sangaletti, uma vasta experiência em centro cirúrgico, vem para contar para a gente a associação linfedema paciente pós-cirurgia. Boa noite, pessoal. Então, pegando um ganchinho na entrevista da Ana Carolina, eu vou complementar falando do linfedema no pós-operatório. Então, depois de passar por um procedimento cirúrgico, o corpo ele entra numa fase de reparação, né? Então, essas regiões que foram lesionadas, elas necessitam de um maior
suporte nutricional, imunológico e de oxigênio para se restabelecer. Então, para isso, a circulação local ela aumenta, ocasionando o edema pós-operatório. Num primeiro momento, isso é bom. Porém, se prolongado, isso acaba virando um empecilho, né, para cicatrização e também para acomodação dos tecidos. Outro fator que influencia no aparecimento do edema é a linfadenectomia, que é a retirada cirúrgica de parte do sistema linfático. Geralmente ela é realizada em cirurgias oncológicas, mas rotineiramente em cirurgias de câncer de mama e de próstata. Então, a retirada desse tecido visa evitar a metástase ganglionar. Existe um procedimento que chama-se pesquisa do linfonodo sentinela, que evita a linfadenectomia. Então, esse linfonodo ele é o primeiro que recebe a drenagem do órgão acometido pelo câncer e, ao retirá-lo, é feita uma biópsia. Se ele não estiver comprometido, descarta-se a linfadenectomia. Então, ele é um pouquinho menos invasivo. Bom, então o linfedema ele tem a sua origem congênita, mas também pode ser em decorrência de lesão dos vasos linfáticos, neoplasias malignas, como foi o caso da cirurgia de câncer de mama e de próstata, cirurgia de varizes, safenectomia, fibrose pós-radioterapia e entre outras doenças que acometem o nosso corpo. Em relação aos sinais e sintomas, alguns pacientes são assintomáticos, mas de forma geral os pacientes relatam que sentem o peso, né, nos membros inferiores, o edema propriamente dito, piora no calor e quando os membros estão pendentes. A gente pode ter febre também, se for acometido por uma infecção, que é o caso da erisipela. Nós temos também pigmentação local, presença de ulcerações, podendo levar até a incapacidade funcional do membro. Bom, como que a gente faz para prevenir isso? Todo mundo sabe, né? São aqueles hábitos de vida saudáveis, né? A gente tem que procurar manter o peso, né? Praticar exercícios físicos para otimizar a circulação. Mas se você já tem, né, o linfedema, então, como a Ana Carolina já comentou no bloco anterior, a gente pode fazer a drenagem linfática manual, a fisioterapia, o uso das meias compressivas com indicação, exercícios físicos e lembrar sempre de manter um cuidado com os membros inferiores ou superiores também, cuidado com as unhas para evitar as infecções mesmo. Então, só lembrando, a drenagem linfática, que é o mais efetivo, ela aumenta a absorção do líquido circulante, o que diminui o edema, né? Então, ela também melhora o sistema imunológico, ela aumenta a cicatrização local e também aumenta o fluxo urinário. Então, sempre depois que a gente passa por uma sessão de drenagem linfática, dá vontade de fazer xixi, mas é normal em decorrência da drenagem linfática. Bom, é isso. Eu espero que todos tenham aprendido um pouquinho mais sobre o linfedema. O programa de hoje mostrou a participação nesse cuidado ao paciente, tanto da fisioterapia quanto da enfermagem, né? Tanto na questão de adquirir conhecimento técnico sobre processo de saúde e doença da pessoa, quanto no cuidado propriamente dito. E fazendo um adendo aí às duas falas, a gente pode pensar, a gente pode lembrar que o paciente pode começar a fazer a drenagem linfática 30 dias antes da cirurgia. Então é um cuidado lá no pré-operatório,
que vai influenciar significativamente depois da operação. Então, a dica aí do programa de hoje é da importância desses cuidados associados ao linfedema. O programa Saúde em Foco vai ao ar toda quinta-feira às 22 horas aqui na TV Araucária. Amanhã no site G+ Notícias, na nossa página lá no Facebook, Programa Saúde em Foco, e também no canal no YouTube, Programa Saúde em Foco Guarapuava. E antes de encerrar o programa Saúde em Foco de hoje, eu queria fazer um convite a vocês. Dia 2 e 3 de julho tem o 4º Arraiá Beneficente do Hospital São Vicente. Eu queria convidar vocês para curtir essa festança, que tem muita comida, muita alegria, muitas atrações, e é um arraiá de apoio ao hospital, o nosso hospital de Guarapuava. Eu, no personagem do Vicentinho, estarei lá apresentando essa festança. E também tem o bingão. Com R$20 você compra a cartela e você pode ganhar um carro 0 km, um Up, ou 2 motos 0 km. Se você não quiser comprar lá no hospital, se você não consegue ir até o hospital, na rua 15, tem os vendedores ambulantes aí vendendo esse bingão. E vamos lá prestigiar essa festa dia 2 e 3 de julho, o 4º Arraiá Beneficente do Hospital São Vicente. O programa Saúde em Foco está terminando hoje com o Vicentinho. Na semana que vem eu espero você.